E vamos na sequência com as atividades do palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae. É uma oportunidade agora para você, estudante ou profissional, mergulhar no mundo dos dados e descobrir como as novas tecnologias podem ajudar a criar estratégias mais eficientes para o marketing. Neste evento, você aprenderá sobre as últimas tendências e estratégias do mercado, além de explorar novas ferramentas para extrair insights valiosos dos dados e também criar campanhas de sucesso. Venha descobrir como os dados podem ajudar a transformar o seu marketing. Para falar sobre o novo jeito de fazer marketing com Data Driven, queria convidar o Guilherme Feix. Vem para cá, Guilherme Feix. Seja bem-vindo. Palmas, pessoal. Boa tarde, galera. Bom, antes de falar de Data Driven, aqui, certo? Antes de falar de Data Driven, não sei se todo mundo aqui já conhece a Build, ou se teve a oportunidade de estar aqui na palestra anteontem com a Dani, que é uma das sócias da Build. A Build é uma empresa de Brasília, que saiu de 0 para 50 milhões de reais de valor de mercado em 2 anos, e expandiu para São Paulo, e agora está a nível Brasil, e a gente está só voando. Quando a gente cria uma empresa de tecnologia, é muito difícil da gente mostrar para o mercado que a gente resolve um problema. O mercado tem que saber que essa empresa resolve um problema, que essa tecnologia resolve um problema. E como que a gente faz isso? Com conteúdo, com educação. Então, dentro da Build, eu fundei a Build Academy. Então, a gente ensina Data Driven para mostrar para o mercado que o mercado pode possuir um problema e a nossa tecnologia é a resolução desse problema. Ele é mais barato, é escalonável, é tracionável. Então, com conteúdo e com o ensino Data Driven, a gente consegue aumentar os resultados e impactar mais com a tecnologia que a gente desenvolveu. Meu nome é Guilherme Feix, eu sou Head CEO da Build Academy, que é uma, como eu expliquei para vocês, é um intraempreendedorismo, digamos assim. A gente abriu uma empresa nova, um CNPJ novo, justamente para ser uma academia de ensino que impacta, já impactou mais de 1000 pessoas organicamente, e a gente consegue criar uma comunidade engajada lá dentro. Desculpa, é porque eu fico andando, mas desculpa. E para começar, o que são dados, né? Dados são fatos, são fatos coletados por meio de observações, por meio de tecnologias, por meio de diversos tipos de fatores que a gente consegue identificar e coletar esses fatos em grandes quantidades e começa a encontrar padrões dentro desses fatos. Esses são os dados e eles servem de tomadas de decisões estratégicas. E o que acontece quando a gente tem um mundo de dados ao nosso redor? Por exemplo, quando a gente acorda, a mão que escova os dentes, o sistema de transporte que utiliza, o número de horas que a gente passa dormindo, tudo isso é dado. E existe uma jornada dentro do mundo dos dados que diz o quê? Que todo dado importa, todo dado é útil. Depende do que a gente vai usar. Por exemplo, tem pessoas aqui, empreendedores, profissionais, que talvez a mão que eu escovo os dentes não importa. Mas para uma Colgate que vai abrir em determinada localidade, se ela souber que 80% da população é destra, ela vai fazer uma escova ergonômica e vender naquela localidade. Vai focar as energias, 80% das energias delas, para vender escovas para destros, certo? Mas para um marqueteiro ou algum outro tipo de empresa, pode não importar. E o que é o Big Data? Nunca na história a gente teve uma quantidade de dados tão gigantesca à nossa disposição. Elas estão aqui numa nuvem, elas podem estar nos sensores, elas podem estar numa planilha de Excel, num documento do Word, elas podem estar em vários lugares. Só que, qual que é a nossa dificuldade hoje em dia? É conseguir identificar e utilizar esses dados da maneira correta. Então, hoje a gente nunca teve banco do Meta, do Facebook, do Instagram, do Google, nunca teve a quantidade que a gente tem de dados hoje. E isso é o Big Data. A McKinsey, que é uma consultora, uma das maiores empresas de consultoria norte-americana, que é no mundo, ela conseguiu comprovar que as empresas que utilizam os dados de forma assertiva têm 23 vezes mais chance de captar novos clientes. Ou seja, ela conhece os clientes dela e consegue encontrar o melhor canal, com o melhor conteúdo, com a melhor promoção, o melhor produto. E, consequentemente, quando você conhece essa galera, você tem 6 vezes mais chance de reter os clientes que você já tem na carteira. Então, olha só, 23 vezes mais chance de adquirir clientes. Qualquer que seja o negócio. Pode ser um negócio local, pode ser uma empresa de tecnologia, pode ser qualquer coisa. E 6 vezes maior a probabilidade de você não perder esses clientes da sua carteira. O que as maiores empresas do mundo têm em comum? Amazon, Visa, Facebook. Elas utilizam os dados. Elas sabem encontrar a gente, e não só por campanhas de marketing, mas criando um produto e um serviço que se adeque àquele potenciais clientes ou os clientes atuais dessas empresas. Por isso que elas são as maiores do mundo. Elas trabalham dados, elas têm um banco de dados enorme. O
que elas fazem? Elas pegam esses dados e agora, galera, não é só feeling. Por muito tempo o marketing e o empreendedor foi baseado em feeling. Ah, eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que o mercado está me falando aquilo. Não está errado, tá? O feeling para o marqueteiro, para o publicitário é incrível. Só que agora ele é direcionado por dados. Então o nosso feeling ele começa a ser direcionado para a tomada de uma decisão estratégica que vai ter um impacto muito maior. Então por isso que a gente fala, não é só feeling, são dados, beleza? E qual que é a diferença do marketing tradicional para o data-driven marketing? Para explicar para vocês melhor, eu acho que eu tenho que fazer... eu tenho certeza que eu tenho que fazer um apanhado histórico para que vocês entendam melhor, para a gente chegar no ponto certo. Beleza. Marketing 1.0 do produto, época da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial. O que acontecia nessa época? As empresas não tinham muitos concorrentes. E quando você não tem muitos concorrentes, a produção é em escala. E as empresas, os marqueteiros dessa época, eles faziam qualquer campanha, colocavam qualquer campanha para rodar e dava resultado, porque não tinha concorrente. E o foco era sempre o produto. Então, se a Coca-Cola fala, compra o meu produto, é um produto único. Qual é outro refrigerante que vai concorrer com a Coca-Cola? Ford, só existia Ford, compra o meu carro porque ele é o melhor carro. Qual é o outro carro que a pessoa vai comprar? Então, assim como a produção era em escala, o marketing também era em escala. E aí, como uma evolução natural, a gente vai para a era 2.0, a era do público-alvo. O que acontece nessa era? As empresas começam a ter novos concorrentes no mercado. E aí, a Bombril, por exemplo, ela se identificou com um determinado público-alvo que usava aqueles produtos em casa com uma linguagem determinada. Parmalat, uma das maiores campanhas de publicidade da história do Brasil. A Parmalat usou os bichinhos de pelúcia para famílias que têm crianças em casa, para os avós, para os tios, enfim, para comprarem produtos para as crianças. Ou seja, elas encontraram aquele público-alvo ali. Então veja que é uma evolução do mercado, com novos concorrentes, e uma evolução do marketing, também criando novas estratégias para encontrar grupos determinados de pessoas potenciais consumidores. E como uma evolução maior ainda, ele afunila para a era do valor, 3.0. Então a gente saiu da era do produto, foco no produto, passa para a era do público-alvo, foco no público-alvo, e aí agora elas têm que se diferenciar mais ainda, porque está cada vez mais difícil e mais caro fazer marketing. E elas focam na mente no espírito. Sustentabilidade, por exemplo. A sustentabilidade não é só a sustentabilidade da natureza, é a sustentabilidade das relações humanas, profissionais, familiares, enfim, diversos tipos de sustentabilidade que as empresas começam a pegar. Por exemplo, pet. Hoje está na moda, né? Tudo é meu pet, pai de pet, mãe de pet, compra isso, compra aquilo. É um mercado que está muito aquecido. Por quê? Porque ele também ele se conecta lá na mente e espírito. E como uma evolução, mais ainda a gente vai para 4.0 digital, a era da humanização. Percebam aqui que os seres humanos se conectam com os seres humanos. Quando você coloca um robô para conversar com pessoas, você cria uma objeção, uma fricção nessa jornada de conhecimento, de conectividade. Magalu, o que ela fez? Uma baita estratégia. Ela pegou um robô e humanizou um robô. A Coca-Cola, o que a Coca-Cola fez? Pegou um produto, colocou nome no produto e humanizou o produto. Netflix. Nas redes sociais, a Netflix ela conversa com as pessoas como se ela fosse uma pessoa, não uma marca. Ela tira onda, ela conta piada, ela xinga, ela fala bem, ela fala mal. Enfim, é uma pessoa, você percebe que é uma pessoa. Então, nessa era, as empresas começam a perceber que mesmo com tecnologia, a tecnologia poderia ser um grau de distanciamento dos públicos. E o que você faz para aproximar de novamente esses públicos? Você humaniza. Percebam, humanizou um robô, humanizou um produto físico, humanizou uma rede social. Beleza? E como evolução, a gente chega na era que a gente está hoje, que é a era dos dados, que é a experiência do usuário. O que acontece na era dos dados? Por exemplo, o Gui gosta de ver TikTok meia horinha antes de dormir. Beleza. As redes sociais, elas são redes de toque. Quanto mais você toca na tela, melhor o algoritmo, ou seja, os dados que estão por trás daquele aplicativo, melhor essas plataformas vão entregar. Tanto para quem está utilizando, porque eu encostei na tela para curtir, para reassistir o vídeo, para compartilhar, para comentar, enfim, para salvar, o algoritmo já me jogou lá para cima. Opa, o Gui gosta desse tipo de vídeo, vamos passar esse tipo de vídeo para ele. E ele vai começar a passar muito mais esses vídeos para o Gui. Netflix, recomendados para você. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma tela inicial do Netflix com filmes diferentes. Por quê? Porque são gêneros diferentes que a gente assiste. Ele sabe que a gente viu um seriado inteiro, acompanhou o seriado inteiro, sem ficar pausando, sem fechar a tela da Netflix, viu o filme inteiro também. Isso aí vai aumentando a entregabilidade e a retenção de clientes. O que uma rede social quer? Primeiro, reter o cliente lá utilizando. Por quê? Quanto mais clientes utilizando, maior o valor dos anúncios que ela pode cobrar lá dentro. Segundo, trazer novas pessoas. Netflix. Por exemplo, quem nunca aqui falou, cara, vi um filmaço, vi uma série irada na Netflix. Por quê? Isso que eles querem. Eles estão te mostrando, te jogando aquilo que você consome, a sua experiência que está em jogo. E vejam,
é uma evolução natural. A gente saiu do público-alvo. Hoje, a gente, até pouco tempo atrás e hoje também, a gente tem as personas simuladas, né? No marketing a gente fala, vamos criar 5 ou 6 personas, elas têm essa característica de comportamento, de consumo e tudo mais. Só que são milhares de pessoas, são milhões de pessoas. Como é que eu vou criar 6 personas para falar com elas, sendo que tem outras milhares e milhões ou infinitas pessoas do outro lado que não tem nenhum comportamento parecido com aquelas 6 personas que a gente criou? Então, hoje, são pessoas, indivíduos. É evolução. Público-alvo, persona simulada, indivíduo. É a experiência do indivíduo. O que toda empresa quer? Captar e reter. Esse é o ponto principal. Por que eu vou fazer uma campanha para um cliente, ou se eu tenho uma empresa, que não vai me gerar resultado financeiro? Eu estou falando agora não mais de um post bonitinho, com uma foto legal no Instagram e uma copy legalzinha no texto. Não. Você está vendo se aquele post orgânico mesmo está dando resultado no final das contas? Se não está dando resultado, está errado. Por quê? Tem que encontrar um custo-benefício entre a entregabilidade de uma postagem e o que ele gera de fato no final das contas. Um último exemplo que eu vou trazer para vocês aqui de case, antes de entrar na parte estratégica, é o da Copa do Mundo do Catar. Antes de começar a Copa do Mundo, a FIFA chegou para os principais jogadores das seleções do mundo inteiro e falou assim, cara, galera, a gente vai criar um aplicativo para vocês. O que vocês gostariam de ver para melhorar o rendimento de vocês em campo? E eles falaram, olha, eu gostaria de ver a forma que eu corro, eu gostaria de ver os passes certos e errados, os dribles certos e errados, as assistências que eu corro, qual é o meu batimento cardíaco em campo para conseguir melhorar os rendimentos e a performance. Beleza. Aí a FIFA falou, tranquilo, vamos fazer esse aplicativo. Fizeram um aplicativo e o que aconteceu? Consequentemente, as pessoas, as comissões técnicas das seleções analisavam junto com os jogadores para eles melhorarem as performances e terem menos erros nos jogos. Os jogadores melhoraram de fato as performances. E isso é uma cadeia. Aqui eu estou mostrando para vocês como que os dados lá na base estratégica eles vão impactar no final, tá? Com os jogadores melhorando as performances, os jogos ficaram muito mais disputados. E o que acontece quando os jogos são mais disputados? A experiência do público melhora. Eles vão ver lá, a gente vai ver num Cazé lá no YouTube, vai ver na Globo, vai ver em qualquer que seja a plataforma, vai ver os jogos e falar, pô, que massa, que jogaço. Outras pessoas vão assistir. E o que isso vai acontecer? Mais pessoas vão assistir, vão engajar, vão compartilhar nas redes sociais, vão compartilhar no TikTok os lances bonitos, em outras YouTube, vão salvar, vão se inscrever nas páginas, e isso vai, no final das contas, aumentar o resultado dos patrocínios, que é o que aconteceu. A FIFA bateu o recorde na última Copa do Mundo, bateu o recorde histórico, e provavelmente na próxima vai bater recordes maiores ainda de faturamento, porque ela conseguiu aumentar o número de anúncios lá na base, melhorando a performance dos jogadores. Poder dos dados. Beleza, mas como que eu começo a minha investigação em pesquisa? Data-driven marketing nada mais é que marketing direcionado por dados. E o marketing ele impacta não só os resultados de campanhas de publicidade, ele impacta na criação de produtos, serviços, seleção de novos pontos comerciais, se você vai abrir um negócio local, enfim. A gente tem 2 tipos de dados nesse início que a gente tem que analisar no cenário. Os dados públicos abertos e os dados privados. Dados públicos, tem 1 milhão de dados públicos de local, renda per capita, sociodemográficos, número de pessoas da família, enfim. Todos esses dados lá na frente eles vão fazer sentido. Aqui eu trouxe, depois se vocês quiserem baixar essa apresentação, porque vai ter QR Code pra caramba aqui, então... Eu trouxe 2 fontes de dados. PEDAD. PEDAD é, para quem é do DF, que conhece aqui, ele tem 1 milhão de dados, 1 milhão de pesquisas, e é incrível, principalmente para abrir um negócio novo, mas se vocês quiserem melhorar o negócio de vocês, ter novos insights, ele tem 1 milhão de pesquisas lá dentro que vão ser com certeza úteis para vocês. E o IBGE, ele é mais focado no mercado de varejo, em pesquisas de varejo, para você ver se aumentou ou reduziu, para você ver se as pessoas estão comprando por qual canal, no online, no offline. Só uma curiosidade, o mercado do varejo físico continua sendo, de longe, o melhor mercado para se comprar, né? As pessoas compram muito mais do que no e-commerce, apesar do e-commerce estar crescendo. E a gente tem dados privados. Instagram, Facebook, Reclame Aqui, Google Meu Negócio, os diversos tipos de dados que a gente pode encontrar lá dentro. E vejam, esses dados, eles são dados, mas eles têm diferenças. Um é sociodemográfico, de renda per capita, de idade, de número de pessoas na família. O outro, ele é mais aberto. Esses outros dados aqui que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe como exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um escritório de advocacia ou eu faço marketing para um escritório de advocacia. Se eu entro lá no Reclame Aqui, eu consigo começar a identificar variáveis que se repetem. E elas podem ser positivas ou negativas. Nesse caso aqui, o escritório não presta informações essenciais aos seus associados. Deixa o cliente no vácuo. O que eu posso ter como um ponto de insight aqui? Opa, peraí, se eu tenho um escritório de marketing ou se eu tenho um escritório de marketing, eu não vou deixar os clientes
no vácuo e vou começar a prestar informações essenciais para todos os meus clientes. Olha só, eu tenho um puta diferencial. Essa variável que estava se repetindo no meu negócio ou na minha estratégia não vai se repetir. Pratos. Pô, tem gente que se amarra nos pratos. Isso aqui é um case real de um restaurante que eu atendo aqui em Brasília, que eu atendia. E aí tinha o mesmo serviço, o mesmo tipo de prato, o mesmo tipo de público. Tinha um público que gostava e um público que não gostava. E a gente começa a perceber as variáveis positivas que estavam se repetindo mais e as negativas que estavam se repetindo mais. Então, se nos canais de vendas as notas são baixas, é entender o cenário que causa isso. Encontrar as fraquezas e transformar em um foco de melhoria. Fazendo as perguntas certas. No mundo dos dados, a gente fala, os dados eles não respondem sozinhos. A gente tem que perguntar. Pô, eu tenho que captar, eu tenho que reduzir o custo de aquisição do cliente? Eu tenho que aumentar o retorno sobre o meu investimento? Eu tenho que reter os clientes na minha carteira? Pô, eles estão vindo e não estão retornando. Tem algum motivo aí. São objetivos que você começa a identificar a partir das perguntas e os dados vão te respondendo essas perguntas, tá? Nessa categorização de feedback que eu falei para vocês, quando um feedback ele se repete muitas vezes, uma variável se repete muitas vezes, ou uma variável negativa se repete muitas vezes, elas se transformam ou em argumentos de venda ou em pontos de melhoria. Isso aqui para o marketing é o ouro e para a melhoria de serviços e produtos também é o ouro. Pô, se eu vi lá que no meu restaurante as pessoas estão gostando muito da apresentação dos pratos, eu vou utilizar isso como um argumento de venda para o meu marketing. Se eu vejo que as pessoas estão reclamando muito do ambiente, eu vou ter um foco de melhoria no estabelecimento para melhorar o ambiente e para que ele não se repita mais. Então, isso aqui são dados observáveis, facilmente observáveis e abertos para todo mundo. Pegaram a visão até aqui? Segundo passo, estudo de comportamento. O novo desafio do marketing, que não é só do marketing, é da psicologia, da administração, do direito, de qualquer outro tipo de empresa ou de atuação, é a saturação dos canais online e offline. Os canais online eles estão cada vez mais disputados, cada vez mais caros. Quem faz gestão de tráfego aqui, quem trabalha com isso, ou empresários, eles são cada vez mais caros. Os profissionais são caríssimos. A gente consegue... Incrivelmente, uma pessoa que utiliza muito uma rede social pode chegar a ver 5.000 anúncios num dia. Por que você acha que o seu anúncio vai ser o que ela vai focar? Cara, é uma saturação, assim, é uma prostituição desse canal que está cada vez mais difícil. Profissionais bons, caríssimos. Você vai pagar milhares de reais para um profissional bom que não vai te comprovar um resultado no final do mês, talvez. E offline, competição de atenção, por exemplo. As maiores empresas elas têm muito mais dinheiro para investir nos canais offline. Eu nasci e morei em Florianópolis. Florianópolis tem ótimos restaurantes de frutos do mar. Aqueles mais caseiros, na praia, o cara vai lá, pega ostra, pega peixe, pega camarão na hora. O Coco Bambu foi para lá. O que o Coco Bambu fez? Cara, ele simplesmente fez uma ativação no aeroporto, ele envelopou os prédios, envelopou os ônibus, botou todos os pontos de ônibus, eram Coco Bambu, os prédios, painel de vídeo era Coco Bambu, a cidade, você olhava, era a cidade do Coco Bambu. Por quê? A entrada lá era mais difícil, porque tinha uma concorrência muito mais forte, muito mais barata e talvez melhor de qualidade. O que eles fizeram? Enveloparam a cidade inteira. Como que o negócio local vai conseguir competir com o Coco Bambu? Não vai conseguir. Ainda mais concorrendo com essas grandes empresas, competindo por atenção o tempo inteiro. Todo mundo está no celular o tempo todo, está olhando para uma placa ali, outra placa lá, outra pessoa fazendo panfletagem aqui. Essa competição de atenção é um dos motivos da saturação dos canais online e offline. E o offline tem mais um motivo ainda, que é a dificuldade de mensurar o resultado que ele dá, né? E o que a gente tem que fazer? Reconhecer o perfil de cliente ideal. Porque a gente vai conseguir encontrar canais mais assertivos e mais baratos. Então a gente não vai tratar mais os clientes como um Pink Floyd lá no Another Brick in the Wall. Cara, deixa essa galera lá e agora começa a conversar pessoa por pessoa. Então você vai parar e olhar os dados que estão ao nosso redor e vai fazer a pergunta certa. Como que eu faço isso? Com análise preditiva a partir dos dados históricos. Eu consigo prever comportamentos com data driven. Ou seja, se antes eu tinha um grupo de clientes todos iguais na minha empresa, agora eu tenho diferentes clusters, a gente chama de cluster. São grupos com comportamentos semelhantes. Quem que é, no meu negócio, a pessoa ou o cliente que eu quero reter, que eu quero me relacionar e que eu quero replicar? São os melhores clientes, lógico. É o cara que mais gasta, é o cara que vem mais vezes, é o cara que é mais engajado com o seu negócio, com a sua marca. Esse é o melhor cliente. É ele que eu tenho que focar. E a gente chama também de ICP, Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. Isso não quer dizer que os outros clusters de clientes também não sejam importantes. Os novos clientes eu posso apresentar uma pesquisa para eles, de feedback, com cupom, para eles retornarem ao meu negócio. Os leais, que são os que vêm sempre, eu posso, já que eles vêm sempre, eu não tenho que fazer eles voltarem. Foi? Eu não tenho que fazer eles ficarem retornando o tempo todo. Eu tenho que aumentar o ticket médio deles. Percebam que cada cluster tem um objetivo estratégico diferente, tá?
E como que é esse objetivo estratégico? Ele é baseado no RFV, na literatura americana é RFM. Recência, frequência e valor. Recência é o número de dias que demora para o cliente retornar a comprar da sua marca, entre uma compra e outra. Frequência é o número total de vezes que ele consumiu e o valor seria, no nosso caso da tecnologia, o ticket médio. Ou seja, eu cruzo esses 3 dados, encontro esses clusters e crio estratégias em cima de cada cluster. Cada um desses clusters, se eu impactá-los, eles vão reagir de uma forma diferente. Pessoas são diferentes. Tá? Agora imagina um mundo de clusters potencial. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. No Brasil tem 214,3 milhões de pessoas. Cara, é muito cluster para analisar, é muita gente para me comunicar de formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar grupos amostrais dentro desse mundo de pessoas, que é praticamente infinito, e começar a criar clusters. Por exemplo, essas pessoas têm perfis de comportamento semelhantes. Quais que podem ser eles? Dias entre uma compra e outra, os itens que ele mais consome, marcas, os itens que ele mais consome e ainda consome em conjunto, para eu ter insights de criação de combos. Aqueles que convertem melhor por WhatsApp, por e-mail ou qualquer que seja o canal. Que horário eles compram, quantas vezes eles já consumiram, fazem aniversário, onde que eles moram, eles preferem comprar em dias ensolarados, ou seja, eu consigo relacionar a previsão do tempo com um cluster que tem maior tendência a consumo naquele data e horário. Quanto que eles gastam em média, os dias preferidos dele, tudo isso aí aumenta e muito a assertividade que a gente consegue ter nas campanhas. E o que é um padrão? O padrão é uma repetição de um comportamento. Tudo que se repete é possível de ser previsível. Ou seja, eu consigo prever uma próxima repetição de comportamento. E isso gera impacto. Eu consigo impactar todos esses clusters com esses dados. Como que eu encontro essa galera? Galera, para ser data-driven, não precisa saber linha de código, programação, desenvolvimento de sistema, análise de sistemas, enfim, não precisa saber. Precisa ter uma mentalidade data-driven. E aqui eu trouxe 2 tecnologias. Uma é da Build, para quem quiser conhecer mais como que a gente faz. É uma inteligência artificial que fica o tempo inteiro gerando insights a partir dos dados de marketing. E a Snovel, que é mais B2B. Então a gente é um B2C e a Snovel, que é uma parceira nossa, é B2B. Ela consegue mapear o mercado, encontrar clusters e te passar todos os dados desses clusters para você trabalhar suas campanhas em cima disso. Outros tipos de tecnologia que eu não vou falar aqui agora, que está acabando o meu tempo, mas todas essas outras tecnologias são incríveis, a gente utiliza isso no mercado de tecnologia, na Build a gente utiliza, uma integra outras plataformas, uma tem inteligência artificial, a outra faz organização de processos, e todas elas se integram num ecossistema de aplicativos. Eu vou passar rapidinho, porque senão, se eu falar de cada um aqui, aí já era. Beleza? Mas o que acontece hoje no mercado data-driven? As máquinas, a inteligência artificial, ela consegue encontrar padrões de ação, de comportamento. Ela mapeia como que as coisas se comportam, como que as pessoas se comportam, como que o mercado se comporta. Ela começa a mapear isso e te entregar esses dados. Só que somente nós, como seres humanos, conseguimos encontrar padrões específicos, culturais, de crenças, de valores, de ética, de moral. Ou seja, a gente tem um meio termo ali, que é o nosso padrão de comportamento, que é só a ponta do iceberg, que é onde a tecnologia consegue estar. Mas olha só, a base do iceberg, o que a gente tem que só nós conseguimos identificar. E aí a gente tem que encontrar esse meio termo entre a tecnologia e a nossa mentalidade, utilizando a tecnologia. Enquanto um ser humano ou uma equipe de seres humanos consegue fazer análises limitadas, imagina, a gente tem que fazer uma campanha para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar emite em média 100 mil notas por dia, cada nota 30 itens em cada nota. Cara, como que uma equipe de seres humanos ou seres humanos vão conseguir analisar essa quantidade de dados o tempo todo? Não consegue. Então, a gente coloca no lugar uma inteligência artificial ou uma tecnologia que consiga não só conectar todos os dados de um Pão de Açúcar, por exemplo, os PDVs, ERPAs, ERP, CRM, BI, enfim, e trazer outros tipos de dados, como dados de redes sociais, de clima-tempo, de XML de venda, de loja virtual. Ou seja, veja que a gente consegue hoje ter uma otimização de processo e um impacto de resultado muito, muito, muito maior quando a gente usa os dados e tecnologias, né, que integrem esses dados. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma tecnologia que tem ações ilimitadas a partir das análises ilimitadas que ela gera. Ou seja, o Data-Driven Marketing, ele consegue pegar todas as oportunidades de venda que vocês têm, independente do nicho que vocês atuam, e transformar isso em venda. Por quê? Porque não é só feeling, agora você direciona as suas campanhas, as suas estratégias. E trazendo para vocês aqui uma sugestão de livro, esse é o Philip Kotler, ele é considerado o pai do marketing. Esse cara é incrível, esse livro aqui é um dos melhores livros de marketing que eu já li na minha vida. Ele explica isso que eu falei aqui hoje, um pouco disso que eu falei aqui hoje e muito mais. Tá? Recomendo a leitura, até para quem empreende também é legal.
E esse outro aqui é do Seth Godin, a vaca roxa. O que ele fala? Aqui tem mais um exemplo de TEDx e um exemplo de YouTube. Se você está numa fazenda cheia de vacas brancas, quilômetros de vacas brancas, e tem uma vaca roxa no meio das vacas brancas, você vai olhar para a vaca roxa e ela vai chamar atenção. E é assim no mundo dos negócios, no mundo das profissões que a gente está hoje. É cheio de vacas brancas. As únicas que são roxas são as que se destacam, que chamam atenção. Então é bem legal também, se vocês querem empreender, tanto para vocês, na carreira de vocês, quanto nos negócios de vocês, saber como se destacar. Ele também é uma referência para mim, como que você transforma o seu negócio e se destaca dos concorrentes. Se vocês quiserem baixar essa apresentação, está aqui o QR Code. Vocês baixam a apresentação, vocês vão receber por e-mail depois, tá? Dá um minutinho para vocês. Beleza? Então era isso. Resumidamente, brevemente, eu queria passar para vocês o Data Driven Marketing. Não se assustem com as terminologias em inglês, tudo isso aí é mais tranquilo do que vocês pensam. E fazer um convite para vocês, a Build fica no Lago Sul, do lado do Gilberto Salomão. A cada 15 dias, a gente faz encontros que a gente chama de meetups. São encontros que a gente coloca em torno de 60 a 70 pessoas na nossa casa, com chopp liberado, com salgadinho e tudo mais. E a gente sempre chama alguém do mercado, uma personalidade, para falar de Data Driven Marketing. Então já foi a R2 Produções, já foi Rico Burger, já foi OLX, Oracle Brasil. Então a gente está sempre chamando alguém muito foda do mercado para ir para lá. Então eu convido a vocês se quiserem trocar uma ideia comigo depois, estão todos convidados. Quarta-feira, dia 19, agora é o próximo. A gente vai falar sobre a inclusividade racial dentro do mundo de tecnologia e como isso impacta a tecnologia como um todo e os negócios como um todo. Beleza? Agora, alguma dúvida que vocês tenham? O Instagram de vocês. Instagram é BuildTech. BIUDTSH. BuildTech. Boa, parabéns pela apresentação, Guilherme. Temos tempo para perguntas ainda. Opa! Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, sobre o cliente vir mais vezes. Aí eu queria saber com você, como fazer isso? Ontem eu liguei para cada um dos meus clientes, porque eu não sabia como fazer para eles comprarem de novo, e funcionou. Mas eu queria saber se existe alguma outra forma de poder fazer com que os clientes que já compraram venham mais vezes e aumente o ticket médio. Com certeza. A partir dos clusters que a gente falou ali, você vai ter clientes que têm perfis que retornam a cada 20 dias, que retornam a cada 1 mês e meio, que retornam a cada 2 meses. Só que no mundo de concorrência, que nem eu falei das atenções e tudo mais, ele vai escolher a marca que tiver maior lembrança na cabeça dele. Quando a gente faz uma gestão de tráfego, por exemplo, você bota lá a frequência de 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque por mais que eu saiba que aquele cliente gosta do seu produto, quando ele estiver no momento de compra dele, que pode não ser no dia e na hora, ele vai lembrar de você. Vou te dar um exemplo, como que eu fiz. Nesse mesmo restaurante que eu trouxe ali, eu comecei a fazer campanhas de tráfego para ele e eu percebi que as campanhas de tráfego não estavam dando resultado. Aí eu fui olhar qual é o perfil de público dele. Eu percebi que era um perfil com uma idade maior. Tinha em torno de 50 e poucos anos, um ticket médio alto, um restaurante chique e tal. Falei, cara, sabe onde é que esse cara tá? Ele não tá no anúncio no Instagram, ele não tá no Instagram. Ele tá no e-mail. Eu vou fazer um e-mail. O que eu fiz no e-mail? Peguei a foto do restaurante, mostrando para a pessoa relembrar do restaurante, escolhi o cluster certo de pessoas que tinham maior probabilidade de retornar naquele momento, porque no outro dia vai ter outro cluster que vai ter a maior probabilidade, no outro dia, na outra semana vai ser outro cluster. E aí você começa a encontrar essas pessoas no momento certo. E eu criei cupons para elas. Eu falei assim, cara, no seu CMV, no seu CMO aí dentro, o que é o valor mais barato? Suco de laranja, caipirinha e pudim de café que ele fazia lá, as porções pequenas. Falei, vamos pegar esses 3 produtos e fazer um cupom de R$1 para cada um, lançar para os clusters certos, nos dias certos, por uma campanha de marketing. Foi a maior campanha de marketing da história, a gente conseguiu retornar as pessoas para o restaurante dele. Por quê? Porque eu consegui ir nos clusters, eu não cheguei para a pessoa que tem probabilidade de voltar só daqui a 1 mês. Eu não falei com ela, daqui a 1 mês eu espero para falar com ela de novo. Eu falei isso com as pessoas que tinham maior probabilidade de retornar daqui a 1 semana. Como que eu sabia disso? Com a tecnologia que a gente usa, que ela consegue pegar os cupons fiscais com uma integração com a Cefaz. Então, nessa integração da Cefaz, pega todos os dados do cupom fiscal, faz campanha de opt-in, que é para a pessoa dar o aceite por conta da LGPD, dar o aceite para estar nessa lista, e começa a encontrar os clusters. Aí eu encontro o celular dela, o e-mail dela, tudo. Então, eu subo num lookalike ou numa lista quente do Facebook, faço um disparo automático pelo Instagram com a inteligência artificial, que fala, impacte esse cluster. Porque, veja, por que eu vou vender sushi ou querer que a pessoa compre sushi se ela não come frutos do mar?
por que eu vou vender o ingresso de um evento de sertanejo para uma pessoa que ouve música eletrônica? Então a gente começa a ultra segmentar essas pessoas a partir dos comportamentos dela, e aí você consegue reter mais pessoas, você consegue incentivar, você pode criar bônus ou cupons de indicação. Venha só essa semana para você que bebe vinho, tal horário, tá aqui, ó, a gente tem um vinho preferido da casa para você trazer outra pessoa para consumir junto com a gente, com uma entradinha específica. Cara, e eu tô falando muito de restaurante, mas você tem um mundo de outros padrões e outros nichos para trabalhar em cima disso. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas foi? Mais alguma pergunta? Uma pergunta aqui, vamos lá. Peraí. Obrigado. Tudo bem? Beleza? Por gentileza, é o seguinte, eu tenho o e-mail, né? Todo mundo tem e-mail. As empresas, eu vou citar uma, o Extra Supermercado, entendeu? Ele entra, no meu caso, no meu e-mail, eu não sou empresário, eu não sou nada, eu sou uma pessoa física. Eles entram porque o Google permite, porque não fui eu que permiti. Pode ser, eles podem ter alguns mecanismos de troca de dados com outras nuvens, com outros servidores, que pode sim infringir. Eu não vou falar porque eu não sei desse caso em específico, então eu não posso comentar. Mas você consegue encontrar diversos tipos de dados pessoais em bancos públicos. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. O Serasa, ele consegue ter dados públicos lá disponíveis para empresas que se dizem cobradoras. Por quê? Porque elas têm que ter acesso aos dados dessas pessoas. E você, eu, todo mundo que está aqui tem dados hoje numa nuvem. Então, a gente tem nosso endereço, bairro que a gente mora, o e-mail, o telefone que está cadastrado lá, tudo isso aí já está numa nuvem circulando. E aí depende de onde que as pessoas... Às vezes você pode ter feito um cadastro pelo celular, apertado lá numa caixinha, dado check lá e falado, olha, eu aceito receber promoções e tudo mais. E aí já era. Aí acabou. Às vezes você nem percebeu que você fez isso. Entendeu? Então por isso que a gente recomenda muito campanhas de opt-in, que é quando você dá o aceite expresso para a pessoa, para ela poder oferecer os dados, e quando você faz uma ativação, você também dá liberdade para ela, que é por lei, tem que fazer isso, dela ter o opt-out, ou seja, ela falar que ela não quer mais receber essas ativações dentro dessas plataformas, né? Mas tem diversos tipos de formas de encontrar os dados, nossos dados hoje no meio da internet. Com certeza. Beleza? Obrigado. Nada. Dá para mais uma pergunta, vamos aqui. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Você já tem, por exemplo, você já tem quantos anos de experiência nesse mercado? 12. 12. Quando você estava começando, né, você fez a faculdade de, não sei, foi desenvolvimento de sistema, não sei o que você fez. Não foi faculdade? Não, só explicar. Com 16 anos eu virei copeiro do restaurante do meu pai, aprendi todas as funções. Com 18 anos eu abri meu primeiro restaurante. Com 20 anos eu abri o segundo restaurante. Com 23 eu fazia os maiores eventos de música eletrônica do Distrito Federal. Vendi tudo porque eu não tinha vida, fui morar fora, estudei publicidade, marketing e tudo mais, sempre trabalhando, retornei e encontrei a plataforma. Já tinha trabalhado com IoT antes, né, de Internet of Things, mas eu formei em publicidade e fui jubilado no último semestre de contabilidade. Meu Deus, você teve um bom tempo sem ter vida, né? Mas enfim. Como é que foi esse primeiro ponto, assim, que você começou a empreender a primeira vez? Que o ponto mais difícil para quem está entrando nesse mercado é, como diz, fazer os primeiros faturamentos é sempre mais complicado, o resto é automático. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência para você. Cara, meu primeiro empreendimento passo, vamos botar assim. foi uma merda. Porque eu não tinha noção nenhuma de mercado, não tinha noção nenhuma de nada, assim, só da operação dentro do estabelecimento de um restaurante. Aí eu sabia, manjava, porque tinha passado por caixa, comim, copeiro, tudo, fazia drink. E foi impactante, só que naquela época eu não olhava para os dados, eu não sabia nem que existiam dados. A gente fazia qualquer campanha que a gente fazia, escolher um lugar muito bom, tudo mais. Tinha um aporte financeiro grande por trás, então isso aí já é o principal apoio que a gente poderia ter. E vai aprendendo na prática. Erra rápido, testa, acerta, acertou, escala, errou, cara, tenta corrigir a rota. Então eu fui muito na raça, na cara e na coragem. Deu muito bom, depois de um tempo deu muito bom, tanto que eu abri o segundo, que deu muito ruim de novo, depois de um tempo deu bom de novo. E a gente nunca parou, então era assim... Cara, vamos fazer uma campanha de panfletagem. Panfletagem dava resultado na época, no lugar que a gente estava. Não existia gestão de tráfego como existe hoje. Vamos fazer panfletagem, vamos criar um grupo aqui, vamos chamar os amigos, vamos fazer promoção de aniversário. Cara, tudo que a gente podia fazer que estava ao nosso alcance, que fosse mais barato, a gente fazia. E o estalo de ir para tecnologia, assim, foi morando fora, que eu falei, cara, eu
me amarro nessa área. Eu não sou programador, não sou desenvolvedor, não sei linha de código, mas eu sei as ferramentas que a gente precisa utilizar, o potencial que eu consigo. Você pegar uma equipe lá, um Scrum Master com um desenvolvedor, com um programador, com um front, com um back, com não sei o quê, eu consigo saber, galera, ó, eu preciso de fazer isso aqui para resolver esse problema e eu preciso de vocês, porque eu não vou saber nem como começar, mas eu sei que vocês conseguem fazer isso. Então, aí eu tive esse estalo. Fui para a Build, comecei lá no comecinho do desenvolvimento da plataforma, quando a Build era desse tamanhozinho. A gente começou tudo e eu, com a minha mentalidade de marketing, aí eu passava os insights. Eu utilizava a plataforma e falava, galera, preciso de um botão aqui, eu preciso de uma tela assim, eu preciso de um insight que é diferente. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Então hoje está sendo um desafio abrir a Build Academy. Então a gente abriu a Build Academy, fundou lá dentro, em sociedade, e eu estou penando, mas a gente já tem um direcionamento muito grande de dados e de experiência de mercado, né? Então a gente se baseia, eu hoje vejo muito como referência o RD Station, porque eles abriram uma academia de ensino de tecnologia que para mim é referência, entendeu? Respondi? Uau, que aula, hein? Guilherme Faix, que experiência. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui hoje. Se quiser deixar um recadinho final, uma chamada para o pessoal seguir as redes. Não, eu acho que sempre ter agora uma mentalidade baseada em dados, onde vocês puderem tirar esses dados, tirem esses dados, guiem todas as estratégias de vocês, independente da área que vocês estão, porque isso aí vocês vão ver que vai fazer uma diferença gigantesca nos negócios e na profissão mesmo. E o convite já foi feito, mas de novo eu vou reforçar, quarta-feira, dia 19, falando de impacto racial dentro da área de comunicação e inovação, como que isso gera impacto tanto para as empresas quanto para a sociedade como um todo, lá no Lago Sul. Maravilha, Beleza? palmas para o Guilherme. Obrigada, pessoal. Valeu, galera.